Hoje eu vou responder uma das perguntas que mais me fazem. Qual a diferença, Débora, entre um vinho reserva e um vinho Gran Reserva? Bom, aí a gente tem um leque de possibilidades, né? Primeiramente, quando a gente fala dos países do Velho Mundo, que seriam os países produtores de uva lá na Europa, como Itália, França, Espanha, Portugal, Grécia, entre outros, a gente tem para cada país uma coisa que chama-se denominação de origem de controle, que são os DOCs ou os DOs, que são leis e normas, regras criadas por cada condado, cada província, cada região produtora de vinho, que demarca a quantidade de tempo que esse vinho deve ficar na barrica de carvalho. O que também acontece nos países do Novo Mundo, como Chile, Argentina, Uruguai, enfim, outros países. Mas, para cada país, existe uma denominação de origem, então existe um tempo pré-determinado para que esse vinho seja chamado de reserva ou Gran Reserva. Nos países da Europa, os vinhos reserva, eles têm uma tendência a passar mais ou menos 24 meses, de 18 a 24 meses dentro da barrica de carvalho. Já os Gran Reserva, eles têm o hábito de deixar de 36 meses até um pouquinho mais tempo dentro da barrica de carvalho. No Novo Mundo, a palavra reserva tem também essa passagem de barrica de carvalho, só que em menor tempo, variando de 6 meses até 10 meses, dependendo da uva e a região onde foi produzida. E os Gran Reservas, eles podem ficar de 18 até 36 meses na barrica, mas também depende muito da região que é produzida, o país que está produzindo e o tipo de uva que o produtor quer. Na verdade, é isso que na maioria de todos os países acontece, né? Eles seguem as normas de denominação de origem, mas sempre pensando no tipo de produto que eles querem levar para o consumidor final. Então, reserva significa que o vinho passa em barrica de carvalho, não por um longo período, e o Gran Reserva ele já fica muito mais tempo. Hoje eu vou estar abrindo com vocês um Old Oak Reserva Especial e um Old Oak Gran Reserva. E vou estar falando um pouquinho sobre cada um, para vocês entenderem isso. O Old Oak Reserva é um vinho que passa 9 meses por estágio de barrica de carvalho e as linhas reservas nos países do Novo Mundo, como Chile, Argentina, eles têm a tendência de ficar de 6 meses até 10, 12 meses na barrica de carvalho. O Old Oak aqui fica 9 meses em barrica de carvalho, é um vinho que tem um volume muito bom de boca, né? A gente vai estar abrindo ele junto e eu vou estar explicando. Esse daqui é um reserva especial Carmener. É um vinho que tem uma fruta bem presente, porque a Carmener é uma uva muito presente de fruta, mas é um vinho que tem uma intensidade aromática muito boa. Aberto mais um. Ele é produzido pela Vinícola Ventisqueiro, uma das grandes produtoras de vinho no Chile. Vou estar colocando ele aqui e aí a gente vai falar um pouquinho sobre ele. E agora eu vou estar abrindo o Gran Reserva. Esse aqui é o Old Oak Gran Reserva. O Gran Reserva é um vinho que tem 14 meses de passagem em barrica de carvalho e depois o produtor deixa ele mais 5 meses descansando, para que quando esse vinho saia da vinícola ele esteja perfeito, redondíssimo. E eu também vou estar abrindo ele para a gente degustar juntos. Essa é uma das horas que eu mais gosto do mundo do vinho. A hora de abrir as garrafas e provar. Bom, aqui a gente tem um Gran Reserva. É um vinho que, uma das características principais entre reservas e Gran Reserva é que a maioria dos vinhos que são produzidos de uvas para fazerem vinhos Gran Reserva são uvas que são as melhores uvas plantadas no vinhedo, na melhor parte do vinhedo, na melhor região, onde o clima é o melhor. Por que isso? Porque um vinho Gran Reserva, para ele aguentar muitos e muitos meses de barrica de carvalho, ele ainda sair com todas
as notas frutadas, com toda a estrutura da fruta, ele demanda ter uma uva muito potente e com muita concentração de aromas e sabores. Então tem que ser uma uva diferente, né? Já os vinhos reserva que passam menos tempo em barrica de carvalho também são uvas selecionadas, né? Que são selecionadas também daí das partes do vinhedo, dos melhores partes do vinhedo, mas fazem vinhos com um pouco mais acidez, um vinho com menos pegada de boca, um vinho que tem menos tempo de guarda, né? Um vinho para ser consumido mais rápido. No nariz aí, a gente está falando de 2 vinhos de uva Carmenère, no nariz aí a gente sente no reserva muito mais a presença da fruta, enquanto que no Gran Reserva a gente tem um vinho que tem notas mais de chocolate, mais abaunilhadas, né? Que tem aquela característica mais da presença da madeira mesmo. Na boca, a fruta é a primeira coisa que aparece, né? A gente tem taninos bem aveludados, presentes, mas bem aveludados. A acidez e o frescor de final de boca são muito bons. É um vinho muito gastronômico. No Gran Reserva, você tem a cada nariz que você coloca na taça, você tem um novo vinho, né? Um novo aroma. E isso é uma característica dos Gran Reserva. Você consegue sentir muito a presença da fruta na ponta da língua, mas você consegue sentir a estrutura maior da uva, da potência da uva em toda a sua boca, né? Você consegue sentir esse vinho pegando todas as suas papilas gustativas. Esse necessariamente tá um vinho muito aveludado, assim, com umas notas muito aveludadas, e acidez e frescor também estão perfeitos. Então, assim, é um vinho que pede uma carne, é um vinho que pede aquele churrasco, é um vinho que pede aquela massa que leva carne, aquela boa lasanha, sabe? É um vinho que pede uma comida mais encorpada, assim. Pro inverno agora é um dos vinhos que vocês deveriam provar, Gran Reserva. E aqui na Viva Vinho, dentro de todas as nossas linhas, vocês podem encontrar os vinhos Reserva e os vinhos Gran Reserva. E aí fica um convite para vocês encontrarem de vocês e degustarem.